No programa Check-in de hoje, vamos entrevistar Maria Zwirtz. Ela tem 19 anos, já conhece 12 países, fez intercâmbio fora do Brasil, se virou sozinha. Como é isso? Qual a viagem que ela mais gostou? Trocaria o Brasil por um outro país? Você é convidado também a participar conosco através do Facebook da TV Univates ou Facebook Joel Alves, onde você faz a sua pergunta e a gente repassa a Maria que está conosco. Maria, prazer em tê-la aqui no programa. Prazer, muito obrigada pelo convite. Eu tenho te acompanhado aqui como o pessoal da TV também, as tuas viagens que tu faz. Sim. Gosta muito de viajar, né? Gosto muito. Agradeço por todas as oportunidades que eu tive, com certeza. E agora consegui fazer uma viagem no início do ano ainda, uma viagem encantadora, que foi para a Islândia. E ainda consegui visitar o meu irmão, que está morando fora, na Escócia, então... A Escócia é um país que as pessoas gostam muito, falam muito bem. Falam muito bem. Teu irmão está gostando de lá? Ele está terminando o doutorado dele, então ele já está morando há praticamente 2 anos lá. E a gente foi pela segunda vez e a gente gostou muito também. Gostamos muito mesmo. O povo escocês é um povo amistoso, não? Por que você gosta tanto da Escócia? Eu gostei muito porque a gente conseguiu alugar um carro e conhecer praticamente toda a Escócia na primeira viagem que a gente fez ano passado. A gente conheceu as Highlands, que é natureza assim, belíssima. E eu achei assim, o meu irmão mora em Aberdeen, eu achei o povo assim, muito receptivo. E como a gente estava na casa dele, foi muito bom, foi uma viagem muito legal. Bem, na casa tu tem tudo mais prático, tudo Conforto, à mão, o horário tu que faz, né? Nós que fizemos a viagem, a minha cunhada que mora lá com ele, ela organizou os horários, organizou os lugares que a gente poderia ir, alugamos um carro e foi muito bom. E o clima na Escócia? É frio, né? A gente tentou ir em julho, que não é tão frio lá. A gente conseguiu aproveitar, que faz uma média assim daí de 15 a 18, no máximo 20 graus. Conseguimos visitar a praia, que ele mora em Aberdeen, que é uma cidade que tem praia. Então não... Mas não é entrar no mar. Não, com certeza não. Mas é belíssima a praia. A Escócia, a história dela é muito bonita, né? Sim. A separação da Inglaterra, né? Uhum. Então, um povo muito forte também, sim, né? E nessa mesma viagem que a gente foi pra lá, a gente conseguiu, foi a primeira vez que eu fui pra Europa, no ano passado, a gente conseguiu fazer a França, a Holanda e a Bélgica, que são países pertinhos, então o bom de ir pra Europa é isso, que tu consegue fazer uma viagem de trem, é muito prático, tu consegue conhecer vários países na mesma viagem. Exatamente, até porque, mas é interessante que são próximos, mas cada um com uma característica bem diferente. Muito diferente, é. E até o idioma também, né? Sim, a gente conseguiu se virar com o inglês em todos os países, né? Assim como nas outras viagens. Mas sim, todos os países têm uma característica única. Qual que tu achou mais diferente? Alguns que passam por aqui dizem que o mais diferente para eles foi a França. Porque a Desses França... países agora que eu... na Europa. A França, eu nunca tinha ido, então foi bem surpreendente. Eu queria muito conhecer Paris, eu sonho de conhecer Paris, então eu gostei muito da França. Gostei muito. E o povo amistoso, não? Amistoso, sim, mas eu acho que quando a gente fala inglês, eles preferem que a gente fale o francês, né? Mas sim, receptivo. E a comida boa? Comida muito boa, muito boa. País caro, não? Caro, porém, a gente pode optar... Tem coisas que, não ficar em hotel, pegar uma casa, um apartamento pelo Airbnb, que tem um aplicativo que é muito acessível hoje. Então, eu acho que tem maneiras que tu pode fazer para economizar bastante. A gente, às vezes, almoçava um sanduíche, não comia sempre fora, e nisso a gente deixa de gastar bastante. Agora, esses aplicativos ajudam, assim como o Uber, né? Também veio, ainda está se vendo a situação para Lajado, não está regulamentado, ainda precisa ser regulamentado. Claro. Mas fora vocês também utilizam bastante aplicativo, não? Utilizamos, a gente utiliza para saber, a gente quer ir para tal lugar, um mapa. Tem internet no celular, tu faz tudo hoje fora, tudo mesmo. E aquele que não sabe falar inglês e lê inglês, consegue se virar também? Consegue, principalmente assim no aeroporto. Quem não sabe falar inglês é difícil no aeroporto. Às vezes tem um voo que é num portão e às vezes muda, dá algum imprevisto. Então saber falar inglês assim é fundamental. Mas se tu sabe ler, tá bom já. Eu vou pedir muita informação, né? O problema é se não acha alguém... Se não acha é o problema. É um problema. Bem, tem algumas fotos, mandou? A gente gostaria de logo mostrar umas fotos, porque são muito bonitas as fotos, para que tu pudesse descrever algumas delas, onde é que tu estavas. Vamos ver algumas delas agora? Até que tu... Essa aqui. São muitas fotos que eu queria mandar da Índia, então, que eu fui com 15 anos. Mas essa foto ela é muito marcante para mim, porque foi no primeiro dia que a gente chegou lá, e a gente já viu aquela movimentação, milhares de pessoas. E foi o primeiro passeio que a gente fez, a gente já viu as crianças, a quantidade de crianças sozinhas na rua, sujas e querendo vender alguma coisa ou pedindo comida. Então chamou muito a nossa atenção. Se virando.
se virando sozinha. Então essa foto ela é bem marcante pra mim, assim, que ela me lembra sempre a Índia no primeiro dia que a gente viu. Que a gente já andou também do rickshaw, que é uma bicicleta que tu tem um espaço para sentar atrás, que serve bastante para o turismo. Aí a gente entrou naquele trânsito louco da Índia, tinha vaca no meio, tinha o tuk-tuk, que é o táxi deles. Então, assim, já foi um choque de cultura no primeiro dia que a gente estava lá. Então, essa foto para mim é bem marcante. O aeroporto tu ainda te sente bem, Sim. mas saiu do aeroporto... Mas no próprio aeroporto tu já vê a diferença, assim, já é milhares de pessoas. Aí tu pega o ônibus, sai do aeroporto, é um mar de gente. Um mar de gente, é muita gente. E aí a gente foi pro hotel e logo para aproveitar o dia a gente fez esse passeio, então, de bicicleta. Nossa, foi demais. Dos países que tu visitou, o que mais diferente foi a Índia, não? Foi a Índia. A China e o Japão também foram muito diferentes, mas a que eu mais gostei foi a Índia. Até quando a minha Dinda me convidou para ir junto com ela, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou? Tem tantos países que eu gostaria de conhecer antes, né? Como eu nunca tinha conhecido a Europa. Daí depois eu pensei, eu não posso perder essa oportunidade. E com 15 anos foi, assim, uma das experiências mais legais que eu tive. E quando eu voltei da Índia, a gente vem com um pensamento diferente, porque a gente aprende a simplicidade deles. O viver com um pouco, agradecer o pouco, agradecer a comida, o lugar pra gente dormir. Então é uma viagem que a gente volta bem diferente. A Índia é muito pobre, né? Muito. Mas pobre. diz que as pessoas lá também são muito educadas, né? Muito educadas, a gente achou muito educadas. E uma coisa que me chamou bastante atenção é o contraste, assim, tem aquela pobreza, muita, e logo depois, na quadra seguinte, tem um monumento belíssimo, ou uma mansão enorme, sabe? Então, chamou muita atenção esse contraste. De quem tem muito De quem tem e daqueles muito, que tem pouco. E são poucos que tem muito e muitos que tem pouco, né? Então, até para chegar no Taj Mahal, que eu até botei uma foto, lugar belíssimo, mas na volta é uma pobreza imensa. Tu te assusta, tá? Esse aqui, essa é a foto. Aí. Eu tava com muita expectativa para conhecer esse lugar, eu até pensei, não vai ser tudo isso, mas quando eu cheguei lá, é belíssimo, é enorme, todo de mármore branco, e em volta dessa arte tem muita pobreza. Muita pobreza. Muita mesmo. Bom, e é um país em que as pessoas que vão para lá acham muito diferente. Primeiro que tem animais, a vaca, né? Que eles não matam, idolatram a vaca, exatamente, no meio do trânsito, no meio das lojas, as vacas estão em tudo, em todos os lugares. E são muitas, não? Não são tantas, é que assim, quando a vaca ela não tem mais o leite, que é o sentido da vida para eles abandonam elas. Não que eles abandonam, assim, mas eles... Eles não matam. Eles não matam, mas Soltam eles deixam livres. Então, assim, elas estão na frente das lojas, elas estão no trânsito, mas não... Muito cuidado com as vacas lá. É importante, antes de tu visitar o país, tu conhecer a cultura, né? Certo. Então, conhecer esse respeito que eles têm com o animal é importante. Bater numa vaca, por exemplo... Nem pensar. Tá perdido. Tá perdido. Capaz de ir preso. É verdade. É verdade. Porque para eles é muito sagrado. É um deus, né? Para eles, a vaca, né? Agora, e a comida, hein? Como é que é? A comida, eu sofri um pouco lá. Eu experimentei bastante coisa, mas a comida é muito apimentada. Eles usam muitos temperos. Mais que a do baiano aqui no Brasil, não. Mais, pior que é mais. Então, assim, eu fiquei à base, assim, do arroz, eu comi bastante. Eles têm o pão sírio, que eles acompanham em todas as refeições. Então, um dia eu lembro que tinha lentilha. Aí todo mundo pensou, ai meu Deus, que bom que tem a lentilha. Mas a lentilha não dava pra comer. Muito pimenta. Então quem gosta mais não tem tanto problema. E na rua, assim, a gente não comia nada. Por segurança até, a gente foi com uma agência de viagem aqui em Lajeado. Então a gente foi com hotel, tudo pronto, almoço e janta, tudo incluído no pacote. Então a gente não comeu nada na rua pra prevenir, né? Sim. Prevenir que não aconteça nada. Semana passada a Vera esteve aqui, proprietária de agência, ela disse que quando as pessoas vão para países como a Índia, eles preferem tudo esteja junto no pacote, para não comer nada, nem em restaurantes, né, que não for indicado por uma agência de viagens. Eu lembro que quando a gente comprou o pacote da viagem, a maioria do almoço, sim, da janta, era tudo incluso já. Para não correr o risco, assim, de almoçar em algum lugar e... Sim, passa mal, né? Passa mal, estraga a viagem, Mas o que tinha para oferecer na rua? Vocês não comeram, mas lá tem muito pratos diferentes do que nós temos. Tem muitos pratos. E a gente encontrava de tudo, assim. A comida tanto deles, assim, que eram os biscoitos, era muita fritura. A gente via eles fritando na rua. Aquele azeite novo. Aquele azeite novo. Na Índia é muito engraçado que eles fazem tudo na rua. Barbeiro, tudo na rua. Tinha até dentista na rua, a gente viu. Dentista? Sim, dentista. Lá que colocou o aparelho, não? Não foi lá. Não foi lá.
Não, dentista lá, esses dias deu um programa de TV interessante que eles arrancam dente, extraem dente. Na rua deles lavava assim com uma canequinha, né? Impressionante. E para nós é um choque de cultura, né? Muito, muito, né? Imagina. É claro que temos atrás, até hoje, cada vez que o Brasil também se desenvolve, acabam algumas tradições ficando para trás, né? Para trás, é. Imagina tu fritar, ainda no Brasil, a gente falando da Bahia, se ainda se faz muito, né, frituras na rua. É, né? O que chama muita atenção lá também é a carne, assim, a carne exposta no sol, sem refrigeração nenhuma, sabe? Lá é liberado. E lá não é um país frio, né? Não. Ou seja, Então... a carne é ambiente, né? E, mano, não viu ninguém doente também, né? Olha, eu acho que eles são acostumados, eles são acostumados. Nós já sofreríamos algumas coisas. Exatamente, até água, né? Água, nós não escovávamos os dentes, tudo só com água mineral que a gente comprava. Os dentes escovavam? Os dentes. Não usavam nada da torneira? Só o banho daí, que não tinha opção, né? Sim. Mas para escovar os dentes, tudo com água mineral que a gente comprava. É melhor sempre prevenir nessas viagens. E seguro viagem também é muito importante, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Pode ter azar, às vezes, de comer qualquer coisa, ou dar algum acidente, cair. Então, é sempre bom o teu seguro viagem para todos os lugares que tu vai. Interessante, a gente falou aqui alguns pontos positivos, mas negativos também da Índia, alguns cuidados tem que ter. Mas diz que foi uma viagem muito importante para ti. Muito, muito importante. A gente volta daqui a pouco e aí tu conta para nós o que foi tão importante. Estamos conversando com Maria Zwirtz, ela que foi já para 12 países, estamos falando sobre a Índia. A gente volta em seguida. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Maria Zwirtz. Você dizia agora há pouco, antes da gente dar essa parada, dizendo de que você foi para a Índia, tomou cuidado, né, com a alimentação, escovava os dentes com água mineral, mas isso também foi uma viagem que te mudou, que te marcou muito. Por quê? Com certeza. É que eu fui com um grupo, e eu era mais nova do grupo, assim, eu fui com 15 anos. Então eu não imaginava o que eu ia encontrar lá, né? Eu não imaginava a cultura dele. Claro, eu tinha uma ideia, assim, mas tu tá lá vivenciando aquilo. O cheiro, né? É totalmente diferente. Então, vivenciar aquilo com 15 anos e conversar com eles. Eu lembro que até a gente conversava com um menino de 8 anos que ele estava vendendo coisas na rua e a gente queria trazer ele para o Brasil, brincando com ele. E ele falava que não, que aquela vida dele era ótima lá. Então, a gente aprende muito com eles, assim, a gente absorve essa cultura, assim, de agradecer o pouco que tu tem é o suficiente, sabe? Então, para mim, com 15 anos, eu até lembro que eu falei para minha mãe que eu voltei totalmente diferente, assim, agradecendo por pouca coisa, que a gente tem muito aqui no nosso país, em Lajeado, Rio Grande do Sul. Nossa vida é muito diferente da deles e a gente reclama por pouco, né? Sim. E lá a gente aprende isso com eles. Eles dão muito mais valor às coisas espirituais do que nós, as coisas materiais, né? Isso a gente só consegue ver e aprender estando lá com eles, né? Vivenciando isso. Por isso, a Índia, para mim, foi uma viagem incrível. Por mais que tenha aquela sujeira, aquele povo, eu amei. Gostei muito mesmo. Até esse final de semana eu estava lendo um livro de Platão e dizia que o amor é desejo, né? E diz que nós estamos nessa, né? O capitalismo, porque tu ama aquilo que tu ainda não tem, né? Exatamente. E aí tu fica, a gente compra e acaba trocando e muda o nosso amor, a gente tá sempre trocando, né? E eu acho assim, quem tá pensando em fazer uma viagem em países exóticos, eu indico a Índia. Normalmente o pessoal escolhe a Europa ou os Estados Unidos. Sim. Eu acho que esses países, tanto a China como o Japão também eu gostei muito. Eu acho que todo mundo tem que conhecer, saber que existe esse outro mundo, essa outra cultura, e que a gente só aprende estando lá, né? E nem livros, né? Não. Agora, quando tu pisa, tu sente o cheiro, a temperatura, né? De tu conversar com as pessoas que estão lá também. Isso se aprende, né? Isso se aprende. Até quando eu fui pra Califórnia, no meu intercâmbio, eu fiquei só 3 semanas. Mas assim, eu fiquei em Santa Bárbara, é uma cidade um pouco menor, só que tu encontra pessoas do mundo todo. Então, assim, tu conversar com os indianos ou os japoneses e falar que tu tava na cidade deles, isso é muito legal. E assim, tu tá numa roda de amigos, isso é o legal do intercâmbio, tu tá numa roda de amigos e... De vários países diferentes. Cada um compartilhar como vive, o que come, a sua família, os seus costumes. Eu acho que isso é a coisa mais legal do intercâmbio. Tu volta revigorado, mais humilde, geralmente, mais humilde, é verdade. Acho que para qualquer lugar que tu vai, tu volta diferente, tu aprende alguma coisa. Por mais pequena que seja a distância, a gente sempre aprende uma coisa. O interessante é sair da poltrona, né? Da poltrona. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Essa até é um ponto muito positivo do intercâmbio. Eu fui com uma amiga aqui de Lajeado, mas lá a gente ficou em casas separadas, em famílias diferentes.
Então, tu tá lá e ter que pegar um ônibus num país com uma língua diferente, uma cidade que tu nunca conheceu antes e tu tá sozinha com pessoas de outro continente. Isso eu acho que também não tem preço, Tu fez um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Sim. Quantos anos tu tinhas? Eu tinha 17. Foi no 17 meu anos. terceiro ano, no colégio, nas férias do terceiro ano, eu resolvi ir. Na verdade, eu queria ter ficado mais tempo, mas não tinha como, a gente ficou 3 semanas, 20 dias, e até aconteceu que no primeiro dia eu tinha que voltar pra casa e eu não tinha certeza do ônibus que eu tinha que pegar. Eu peguei o ônibus errado, eu fui parar do outro lado da cidade, mas assim, com calma, no final deu certo, né? Mas não ficou com medo, não? Não, porque as pessoas lá elas são acostumadas em receber os jovens. E tu falava já inglês, não? Eu falava inglês. As pessoas são acostumadas a receber os jovens, então todo mundo tá pronto para ajudar lá. Eu gostei muito de conhecer a Califórnia, um lugar belíssimo. E na minha casa, então, tinha uma menina do Japão, uma da Suíça e um menino da Arábia Saudita. Então, assim, era muito legal na hora de jantar, que todo mundo descia, e a nossa mãe emprestada, minha mãe por 3 semanas, fazia sempre uma janta. Todo mundo conversava na hora, dividindo as experiências, e isso é muito legal. Bom, e obviamente ela pedia coisas do Brasil para ti. Coisas do O que Brasil. mais eles tinham curiosidade? Do Brasil, a primeira coisa que perguntam sempre é o futebol. Isso tu sabia Sempre, sambar? Exatamente, são sempre as primeiras coisas, em qualquer lugar do mundo. É o samba e o futebol. Aí depois eles pediam como era o clima, onde eu vivia, se eu vivia na praia ou não. Até conseguir explicar direitinho, demorava um pouco, Mas normalmente essas são as primeiras curiosidades. Ou se eu ia pro carnaval, o famoso carnaval brasileiro. Essas são as primeiras perguntas. Aí diz, até tem, mas o Carnaval do Rio Grande do Sul é bem diferente. Não é tão forte quanto lá no Nordeste, né? Mas eu também perguntava muito pra eles como que era a rotina deles, porque sempre é diferente da nossa, né? Então, todas eram muito diferentes uma da outra. Da Arábia, imagino, mais diferente de todos, né? Eu até não tive tão contato com ele porque ele sempre estava mais fora, era mais as meninas sempre ali no jantar, mas com certeza é diferente. E pra ti, o que mudou, Maria, quando tu saiu? Porque saiu com 17 anos, já tinha saído de casa, não, com a cidade? Não, Alguma não. vez? Foi a primeira vez? Sempre morei com a minha mãe também, eu nunca precisei, assim, pegar ônibus sozinha, então, pra mim foi muito bom vivenciar isso e estar numa sala de aula, ter que não poder falar o português, só poder falar o inglês, e eu não sabia falar tão bem, então, pra mim foi aprendizado. E tu falar aqui não é a mesma coisa que tu fala lá, né? Porque aqui se tu tem um amigo, tu já vai falar o português junto, então tu não aprende tanto quanto português acaba ajudando, né? E claro, eu achei muito amigo brasileiro lá. Muito, tinha muita gente brasileira. Então isso também me atrapalhou um pouco, que eu fiz bastante amizades. E aí falava o português? Falava português, Mas isso é inevitável, assim, tu vai fazer amizades com todo mundo. Mas lá vocês cozinhavam, onde você ficava, essa mãe, ela fazia Cozinhava. todas as coisas? Na verdade, ela fazia sempre de noite, e a janta lá era muito cedo, assim, 6, 6:30 a gente já estava jantando. Mas almoço era sempre fora, porque a gente tinha aula amanhã, às vezes tinha aula de tarde, e aproveitava o dia para conhecer os lugares. Até a escola oferecia programas, assim, de ir para Los Angeles, então tu podia comprar esses programas, esses pacotes, às vezes tu passava o dia todo, então a janta, só tinha janta em casa. E aí não precisou fazer, Não precisei. Que Também bom, né? é uma opção que hoje eu não poderia porque eu tinha 17 anos, mas a partir dos 18 tu pode ficar numa casa de estudante, que eu tenho vontade de ficar e eu acho que é ainda mais legal, porque daí tu tá sozinha, tu te vira mais ainda, né? Tu cozinha, casa estudante tem que fazer, tem que lavar tua roupa, tem que fazer tudo. tudo. Eu ainda tenho o sonho de passar pelo menos um mês fora. Sim. Mas hoje tu estudas aqui no Brasil, não? Hoje eu estudo. Sim. Faz o quê? Eu tô fazendo cursinho, quero fazer medicina, então tô fazendo um pré-vestibular. Vai ter que fazer logo, então, essa viagem, não? Vou ter que fazer logo, Porque daqui a antes que pouco comece, passa, é verdade. Bom, além dos Estados Unidos, você foi para onde? Além dos Estados Unidos, eu conheci a China e o Japão. O Japão foi com quem? O Japão eu fui com um grupo também aqui de Lajeado, numa agência, que a gente já foi, então, com o pacote todo, com a maioria das coisas tudo inclusas. E a gente passou uma semana no Japão e depois foi 2 semanas para a China. A China é enorme, né? Então tem muitas coisas para te conhecer. A gente ficou mais pelo leste e mesmo assim faltou tempo. É enorme, tem muita coisa para conhecer e eu voltaria com certeza para todos esses lugares para terminar de conhecer as coisas. A China é bem diferente do Japão, né? Apesar bem da diferente. gente, são os olhinhos puxados e tudo igual, mas não é assim. Aqui a gente acha que eles são muito parecidos fisicamente, sim, mas lá tu consegue perceber a diferença. E na cultura eles também são muito diferentes. Quando tu chega no Japão, tu te fica muito impressionado, assim, tu te impressiona com a educação deles,
a limpeza da cidade. Tudo é muito limpo, não tem sujeira nenhuma na rua, sabe? Aí a gente tava comendo até um lanche e a embalagem não tinha lixeira na rua. A gente pedia na loja se tinha um lixo e não, todo mundo que come alguma coisa leva pra casa pra botar no lixo de casa. No Japão. No Japão, é. Aí quando a gente tava chegando na China, tu te assusta com a poluição, né? Tu te assusta muito. Tu chega ali no aeroporto de Pequim, eu achei que não tinha tanta poluição quanto eu vi. Assim, os 15 metros pra frente tu não enxerga mais. É bem assustador. É muito? Muito. 15 metros? Daí depois a gente foi pra Xangai, também é muita gente. É um lugar belíssimo. Claro, a gente visitou mais cidades pequenas, a gente conseguiu ver as plantações de chás. Então foi uma experiência incrível também. E depois a gente foi pra Hong Kong. É um arranha-céu pra todos os lados, né? Muito legal. E qual que é a maior diferença entre, além da limpeza, entre os japoneses e os chineses? Eu acho que a limpeza, assim, a organização é o que mais chama atenção. Eu achei eles mais... Choca aos olhos. Eu achei eles mais receptivos no Japão também. Na China eu não achei mais eles... educados, mais tranquilos. Porque no Japão eles são muito educados. No Japão também é muita tecnologia. Em todas as pequenas coisas, assim, eles são muito avançados nisso. Claro, na China também tem, mas não é tanto. Então as principais diferenças eu achei que foram essas aí. No Japão. Vamos ver algumas fotos aí? Tá. Pode, inclusive, comentar algumas das fotos que mandou para cá. Essa aqui não é nenhum do que a gente falou até agora, Não, né? essa aí eu fui pra Bariloche, então, que eu não conhecia a neve. E a gente foi esquiar. Essa aí é uma pontinha dos Andes. Dos Andes. É. E aprendeu a esquiar, não? Aprendi, a gente fez aula, aprendi. Aí eu até botei uma foto da gente montando o boneco de neve. Sim. A brincadeira clássica na neve. Bariloche também é. Aí então eu botei uma foto do meu intercâmbio, que era na praia, a gente estava assistindo o pôr do sol, lá na Califórnia, em Santa Bárbara. Aí era em Dubai. Em Dubai, a minha estadia foi bem rapidinho, na verdade, a gente fez uma conexão. A gente estava indo para a China e para o Japão, só que a nossa conexão era de 10 horas. Então a gente ia ficar num hotel para não ficar tanto tempo cansando no aeroporto. Então, para aproveitar a nossa estadia em Dubai, a gente foi fazer um turismo noturno e deu para conhecer os principais pontos turísticos. Aproveitar cada minuto, né? Aproveitamos cada minuto. Essa aí é uma das praças principais da China, que foi também em Pequim, nos primeiros dias que eu estive lá. E... essa aí no Japão. É um jardim clássico japonês. Esse parece pintura, esse é real. Parece pintura. E era no jardim do nosso hotel. No café da manhã a gente tinha essa vista. Incrível. Aos pintura. Peixes, dá pra ver ali. É belíssimo, parece pintura mesmo. Nem parece ser real. E aí é na muralha da China. Nós vamos dar uma parada, depois você pode comentar a respeito dessa foto, né? Também a muralha da China, né? Muito bonito. A gente volta em seguida, estamos conversando com Maria Zwirtz, ela que já viajou muito e vai voltar nos contando um pouco mais desse detalhe. A gente foi para esse intervalo falando a respeito da Muralha da China. Da Muralha da China, Diz que é muito bonita. A gente só mas cansa muito. Cansa muito. A gente subiu 200, 300 degraus para chegar até a parte mais baixinha, assim. E ela é enorme, né? Então a gente só conseguiu conhecer uma ponta, mas... é realmente... Depois de uma hora, tira foto, tá bom, já conheceu a muralha, já desce, vamos descer. Exatamente. Tu já tá com a canela toda doendo, então tu já desce e tira... Mas a gente tirou bastante foto, né? É maravilhoso, realmente. Porque é muito grande, né? Dá dá pra ver do espaço, né? A gente nem enxerga, ela vai indo, a gente nem enxerga. Bom, a China também é um país muito diferente, né? De comidas exóticas também. Comidas exóticas, Assim como na Índia, provavelmente vocês não comeram na rua, né? A gente conseguiu comer até mais, conseguiu experimentar uns biscoitos, algumas coisas assim que a gente não conseguia na Índia. E a gente conseguiu experimentar mais as comidas deles também, assim... A gente conseguia, tinha algumas feirinhas, assim, que eram mais confiáveis, a gente experimentava. Eu não tive tanta dificuldade com a comida quanto eu tive na Índia, porque na Índia era muito tempero, era muita pimenta. Então, na China foi mais tranquilo. Você também disse agora há pouco sobre as fotos. As fotos, Assim como a gente quer tirar foto com eles, porque a gente acha eles muito diferentes, eles querem tirar com nós. Então, aconteceu ali na Índia também, a gente pegou um grupo de estudantes. Então, assim... A gente chama muita atenção, tinha loira no nosso grupo, chamava mais atenção ainda. E a gente de calça jeans, com roupa diferente da deles, eles faziam fila para tirar foto com todo mundo, com o grupo todo.
Ou seja, porque para eles não é normal, né? Não, A vestimenta não é normal. é outra, né? Assim como para nós é muito interessante tirar foto com eles, na China, no Japão também, eu queria tirar foto sempre com as meninas vestidas, elas queriam tirar foto comigo. E isso é normal deles? Vocês se vestem assim no dia a dia, não? Sim, sempre no dia a dia. Claro, o vestido, assim, eu até botei uma foto ali das japonesas, elas estavam indo passear e elas botaram essa foto. Não são todas as meninas que vão usar essa roupa no dia a dia, mas a maioria sim. A maioria anda assim, no dia a dia? É uma roupa de passeio. Roupa de passeio. É. Vamos ver mais algumas fotos? Você pode comentar também a respeito das fotos. Essa aí em Hong Kong. A gente subiu num ponto alto que dava pra ver toda a cidade. E até nessa mesma noite a gente viu um show que eles refletiam luzes nos prédios. Era incrível, muito legal. Hong Kong é muito bonito. Essa aí foi na Bélgica, na cidade de Bruges. Não sei se já ouviu falar. Já mas parece um conto de fada a cidade. Ela é ligada por canais também e a arquitetura é muito diferente. A gente se sentia num conto de fadas. Incrível. E a Bélgica também é um país muito seguro, né? Muito bonito. Muito, né? muito. Nossa, muito seguro. Impressionante. Vamos ver o que mais tem, Jay. E a foto clássica. Foto clássica, né? Linda. Uhum. Essa aí é na Bélgica também, em Bruxelas. A gente pegou um preview da Tomorrowland. Aí todos os turistas estavam ali no meio. Eu até botei pra gente olhar esses prédios atrás. Assim, é prefeitura nesses prédios. Não é uma coisa assim, que pra nós é um ponto turístico. Pra eles não. Essa arquitetura é super normal. É normal pra eles. É normal. Eu tirei essa foto aí pra registrar que a gente conseguiu pegar uma festinha lá. Aí então é nos canais de Amsterdã. Também foi um lugar incrível. Tem muitos pontos turísticos. E do lado dos canais ali, teve um entrevistado, passou aqui, que foi para a Copa, inclusive, depois esteve lá, é onde tem as mulheres, né, nas vitrines. Sim. Né? Ali do lado, né? Nas ruas das headlights. Mas a gente não pode tirar foto nem nada. Mas assim, é incrível tu vivenciar isso também. Ele diz que choca realmente. Né? Choca. Porque são várias vitrines com as mulheres ali. E as pessoas pedem um valor e entram ali mesmo. E elas pagam para estar ali, né? E é uma coisa assim... elas pagam? Elas pagam para estar ali, sim, com certeza. E os turistas também estão ali o tempo todo. Tu só não pode tirar foto. Interessante, ele até comentou que passa ali na rua, né? As vitrines, onde tem as mulheres, às vezes, de roupa íntima, né? De biquíni, às vezes. E aí tá passando criança, tá passando pessoas idosas. Isso aí. E quem é de lá mesmo não dá bola para isso, porque não, é normal, né? É normal. Agora, quando chega o brasileiro que não tá acostumado com isso, né? Chocante. Diz que fica com vergonha até de olhar, né? Fica com vergonha de olhar, é verdade. A gente fica... Ai, meu Deus. Mas... Para eles é normal, né? E também tem vários museus, assim, relacionados às mulheres. É uma coisa que não é normal aqui para nós. E é uma rua enorme, então são enormes, assim, várias vitrines com muitas mulheres. É bem diferente. Ou seja, só pode saber conhecendo lá. Só pode saber, não pode tirar foto, tem que ir pra lá. Tem que ver. Tem que ir pra lá conhecer. Tem uma foto, a próxima que apareceu, que é essa também. Você é na Holanda? Essa é na Holanda. Não tinha como a gente estar lá e não alugar as bicicletas, né? Que tem muita bicicleta. A gente pegou um dia, até foi muito engraçado, que eu tava com a minha mãe, com a minha Ginda, com o meu irmão, então a gente se divertiu muito andando de bicicleta, porque é uma coisa que às vezes a gente não faz aqui, né? A gente não anda tanto de bicicleta aqui. Então a gente foi andar de bicicleta lá, a gente se divertiu muito. A gente conseguiu conhecer vários pontos turísticos e lá tem toda a estrutura pra Mas botar tem a muita bicicleta. Subida e descida, muita lomba, não? Não, e lá são pouquíssimos carros, né? É incrível o estacionamento das bicicletas. São, assim, andares de bicicleta e todo mundo faz tudo de bicicleta. Então, o turista que vai lá tá pronto para alugar a bicicleta. Hoje eu falei ainda com um rapaz, ele é de Santa Cruz, vai participar aqui no programa, e ele já escreveu 2 livros. Ele viajou para vários lugares de bicicleta. E ele diz que na Holanda é quase que perigoso tu ser um pedestre. Porque é muita bicicleta. A gente até tava com medo de andar de bicicleta porque o pessoal anda rápido e é os carros que tem que cuidar. A bicicleta é a preferência lá. Tem espaço, metade da rua para as bicicletas. E assim, a gente conseguiu ir por tudo. Então a gente se divertiu muito, conheceu muitos lugares. E quem vai para lá tem que alugar a bicicleta. Bom, depois que tu veio para cá, não andou mais de bicicleta, não? Pior que aqui a gente não anda, né? Aqui a gente tem o costume que bonito do carro. Lá Eu até moro no centro, então eu faço tudo a pé. Eu quase não uso carro. Então, assim, eu estudo ou eu vou encontrar minha mãe ou alguém, eu faço tudo a pé. Mas aqui é difícil o pessoal usar a bicicleta, né? E é ótimo a bicicleta. Se tu tem o costume de usar... Tem algumas dificuldades que às vezes as empresas... Eu falava com o André Killing, que também pedala muito, né?
que às vezes tu sai de um lugar, ou tu vai sair de casa, tu vai para a empresa, né? E depende da distância, como aqui tem muita subida, muita descida, muita lomba, tu teria que tomar um banho antes de trabalhar. Exatamente. E aí Ou, as empresas às vezes não oferecem isso também. Ou não tem onde tu deixar a bicicleta. Não Às tem vezes onde tu deixar. vai fazer umas compras aí no mercado, não tem onde deixar a bicicleta. Lá em Amsterdã tem uma estrutura toda, em todos os lugares tu tem onde deixar. E lá é muito seguro também, né? Aqui às vezes tu botando o cadeado, a bicicleta é roubada. Muita gente deixa de andar às vezes por isso, né? Eu conheci 2 pessoas que compraram bicicleta, pagaram cara a bicicleta boa, e ficaram pouquíssimo tempo porque ela foi roubada. Com a bicicleta. Às vezes no próprio prédio, na casa, a bicicleta é roubada. E falando em segurança, eu queria ter contado que a gente passou no Japão em relação à segurança. A gente estava olhando algumas lojas e tinha malas. E a gente se interessou pelas malas bonitas. A gente foi ver, as malas eram das pessoas. O pessoal tem a confiança, sabe? O pessoal vai no mercado. A mala não era para vender. Não era para vender, era, era de um turista, sabe? As pessoas vão, fazem as compras, deixam as compras do lado do mercado, fora, e vão fazer o resto, sabe? Sem se preocupar com segurança. Então é uma coisa que chama muita atenção para nós lá também. Em todos os lugares, as pessoas deixam uma bolsa em qualquer lugar, eles nem cogitam. A possibilidade de pegar algo que não é seu. Exatamente. Será que o Brasil chega lá? Não. Acho que vai demorar um pouco ainda, mas tomara que chegue, né? Tomara, né? Tomara. Porque quem vive num país assim, e quem passa por aqui, que morou fora do Brasil, que é o teu caso, a maior diferença é a segurança, né? Tu saber de que o teu bem está seguro. Eu estava ouvindo agora há pouco ali na rádio, em que só nesse final de semana foram 12 veículos roubados ou furtados em Lajeado. Então, realmente, é um número muito grande, em que tu acaba sempre com medo da segurança. E alguns acabam trocando o Brasil por outros países. Por outros países. Eu lembro que até na Califórnia, a minha mãe, lá da casa onde eu estava, ela não chaveava a porta. Ela não chaveava a porta e não tinha portão, a minha casa, não tinha nada. Eu pensava, meu Deus, imagina se a gente fizesse isso lá no Brasil, né? Mas eu que moro em Mato Leitão, às vezes não fecho a casa, imagina, eu ia me sentir bem lá, né? Ia se sentir bem, tem eu que moro em Marques de Souza também, me senti bem. Vamos bem. Vamos ver mais algumas fotos, aí a gente pode comentar, porque são muitas fotos bonitas. Essa aqui, por exemplo, essa aí é Edimburgo, pertinho da cidade do meu irmão, na Escócia. E eu tive o prazer de ir 2 vezes para lá, então, que a gente aproveitou para visitar ele, né? É uma cidade belíssima também, tem muito ponto turístico, muita coisa para fazer. Também tem Glasgow, que é pertinho, que a gente pode ir de carro, que é mais ou menos umas 2 horas. E também é belíssimo, tem muita coisa para fazer. E a roda gigante andou, não? Não cheguei a andar. Não tinha tempo, tinha muita coisa para fazer. Menina, não por medo. Não por medo. Não por medo. E eu vi que tu estava com um gorrinho ali, comprou lá? Compramos lá. Mas é tudo, com isso xadrez, é tradicional, né? Sim, a gente comprou umas mantas, compramos tudo lá. E saia, viu muito homem de saia, não? A gente até comprou uma fantasia pra usar aqui na Festa Fantasia. A minha Dinda comprou e trouxe de lá. Ela tava uma escocesa igualzinha, ela trouxe lá da Escócia. Tava bem bonito. Ela já participou da Festa Fantasia? Sim, ela foi no passado. A gente comprou lá mesmo a fantasia, a saia, e ela usou aqui. E os homens também usam uma saia lá, né? Normal. Vocês viram mesmo, não? A gente não vê tanto, porque é mais assim, numa celebração, nas formaturas, ou em um casamento. No dia a dia. No casamento eles usam também. Então, no dia a dia, os únicos momentos que a gente viu foi se tinha um artista na rua fazendo alguma coisa, mas se não... Acaba não vendo também. Vamos ver mais uma foto? Essa aí foi na Islândia, então. Um dos momentos mais legais da viagem, quando a gente foi numa área que tinha vários geysers, e aí tinha um que explodia de 3 em 3 minutos. Então, a gente conseguiu tirar bastante foto legal. Não tem muito cheiro de enxofre, não? Tem, mas não é uma coisa que chega a incomodar. Não é uma coisa que incomoda. Porque ele acaba sendo muito forte, né? Forte, o cheiro Aí também, atrás tinha os glaciares, na Islândia também, que a gente visitou. Olha, eu vou dizer que é um país muito frio, mas é um frio que compensa, assim, pela beleza do lugar, pela beleza natural. Eu fui sem ter muitas expectativas, sabe? Aí tu sai do aeroporto, a gente teve a sorte de começar a nevar. Então eu nunca tinha visto, assim. Então pra mim já foi encantador. Aí a gente brincava que parecia que uma hora a gente estava em Marte, outra hora parecia que a gente estava na Lua. Parecia outro mundo. A beleza natural é incrível lá, incrível. Muito diferente. Muito diferente. Aí foi do ladinho do Blue Lagoon, que é a Lagoa Azul, que é um dos pontos turísticos mais famosos da Islândia, que tu pode tomar banho lá. São águas aquecidas entre 25 e 30 graus, e a água é azul pelo excesso de sais minerais. Então ali tu também sente bastante o cheiro do enxofre, mas não faz mal. Mas não faz mal, Não é nocivo, por exemplo. Não.
Nós vamos voltar em seguida, tem mais fotos para a gente ver, mas isso a gente vê depois que a gente voltar, então, conversando um pouco mais com Maria dos Verdes. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando a lajadense, Maria dos Verdes, em que com 19 anos conhece 12 países. Agora a gente até brincava de dizer pouco, né? Mas para 19 anos, para 19 anos é bastante. Bastante, você já conheceu muitos lugares. Isso te tornou uma pessoa diferente também, né? Eu acredito que sim. Eu acho que cada viagem que a gente faz, a gente traz um pouquinho e aprende um pouquinho já. Então eu acho que a gente muda bastante. Amadurece também. Amadurece, muito, muito. O intercâmbio também ajuda muito, né? Ajuda. Quando tu sai do ciclo familiar, você sai de casa e agora tu tá sozinha, né? Sair da tua zona de conforto. Sai. E tu tá em outro país é diferente, não adianta. É outra cultura, outros costumes, e tu tá lá sozinha, sem conhecer ninguém, outra língua. Tu hoje faria novamente, Maria, um intercâmbio para os Estados Unidos ou para outro país? Eu gostei muito, mas se fosse para fazer assim, eu preferia fazer para outro, então conhecer. Eu queria muito conhecer a Nova Zelândia, a Austrália, ou até eu quero muito ir para a Alemanha, para a Itália, que eu não conheço ainda, que são países muito populares, assim, que o pessoal vê bastante, mas eu ainda não conheço. E eu também gostaria de ir para Machu Picchu, no Peru. Tem muitos lugares ainda que eu gostaria de ir, né? Ainda vai poder realizar muito. Tomara. Tem algumas fotos ainda, a gente vai ver uma delas agora. Essa, então, é uma das fotos que eu mais gosto. Pra mim, é uma das fotos mais bonitas também que a gente tirou na viagem, que mostra ali um pouco da água, do gelo, a beleza da Islândia, né? E ali até, não sei se dá pra ver muito bem, mas as gotículas de água sobem e formam um arco-íris ali à esquerda. Sim. Formam um arco-íris. Então, um dos lugares mais lindos que a gente visitou. A ilha também na Islândia. E as placas tectônicas, elas estão divergindo ali. Então, tu consegue... são duas placas tectônicas. Tu consegue andar no meio delas. Pô, deve ser um dos únicos lugares do mundo que elas aparecem, assim, né? Porque geralmente elas não aparecem, né? Exatamente. Aí eu coloquei essa foto também para mostrar um pouco da beleza natural, que é a Islândia. Claro, muito frio, ali dá para ver a neve, o gelo, mas a beleza do lugar compensa. Eu sempre quem é que tá ali na foto? A minha Dinda, de azul, e a minha cunhada, esposa do meu irmão, então, de vermelho. E o meu irmão tava tirando a foto, ele era fotógrafo. Aí a gente tá nós quatro, então. Então os quatro. E tá meu irmão de azul também. E nós quatro que fizemos a viagem, então, pra Islândia. É, um país diferente. Eu botei essa foto aí pra mostrar o avião. Eu nunca tinha andado com um avião tão pequeno, com a hélice aparecendo ali. Aí tá escrito Minha Aventura do Norte, né? Sim. Foi bem bacana também. Deu medo não, avião pequeno? Tem um pouquinho, mas depois foi tranquilo. E também essa viagem que a gente fez sem agência nenhuma, a gente fez por conta própria. Então, assim, um pouco de organização e tempo... A gente organizou ali pelos 4, 5 meses antes, tu consegue as coisas baratas, consegue ver, a gente também ficou na casa do meu irmão, mas na Islândia a gente alugou uma cabana mais retirada, mais longe assim de Reykjavik, que é a capital, que a gente alugou no Airbnb, e a gente estava em busca da aurora boreal, né? Então, quanto mais longe, menos luz na cidade, melhor. Aí a gente ficou, acho que eram 4 noites nessa cabana. Na primeira noite a gente não teve muita sorte, que também tu precisa de sorte, tem que estar o tempo bom. Aí na primeira noite a gente não conseguiu ver, na segunda a gente conseguiu, assim, alguém olhou pro lado e tava a aurora boreal. Claro, ela tava fraca, mas já foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, assim, pra todo mundo. Acho que todo mundo que tava junto, assim, ficou impressionado. Finlândia, Noruega, você consegue ver, né? Consegue ver. E daí na Islândia também, o fenômeno acontece e ele é forte lá, só que a gente não teve tanta sorte, a gente não conseguiu ver ela em movimento. Mas só de ver um pouquinho já foi incrível. Bom, é interessante que diz que alugaram uma cabana, né? Como é que vocês alugaram essa cabana assim? Então, a gente procurou bastante, tinha muitas opções. A gente pensou em não ficar em hotel e estar um pouco mais próximo da natureza, já que é um país que tu fica tão próximo assim da natureza, nessas belezas naturais. A gente pensou em ficar mais retirado da cidade, então. A gente achou, não ficaram com medo porque ficar mais isolado? É que lá é muito seguro também, muito seguro, assim, é um dos melhores países para se viver, né? Então a gente nem pensou muito nisso. A gente alugou uma cabana que cabia 10 pessoas, a gente estava em 4, então a gente conseguia fazer janta ali, café da manhã. Almoço a gente nunca fazia porque a gente sempre estava fora passeando, né? Mas foi ótimo, assim. E como é que vocês faziam o deslocamento? Vocês alugaram um carro também? Chegou no aeroporto, alugamos um carro.
É que precisa, né? Não tem... Sim, e aí já sabiam o endereço da cabana. Por isso é pelo tão importante GPS. ter internet no celular, ter os aplicativos aí de localização, o Waze hoje. Sim. Então a gente colocou o endereço, até a gente chegou no escuro, então a gente teve um pouco de dificuldade de achar a cabana, que a gente chegou mais tarde, assim, porque era um pouco longe do aeroporto que a gente estava. Então a gente, assim, teve um pouco de dificuldade até achar a cabana. Aí passamos do lugar, demoramos, assim, uma hora e meia para achar. Mas deu tudo certo no final, achamos. E aí pediram informação ou só pelo aplicativo vocês conseguiram É que pelo aplicativo tu tem um número de quem é o dono da casa. Aí nós conseguimos ligar para o dono. E por isso é muito importante também, às vezes, pelo menos do grupo ter a internet e um telefone que funcione no país. Senão a gente não ia conseguir ligar, a gente talvez nem acharia a casa, sabe? Aí nós logo ligamos pro dono da casa e ele nos explicou. E é bom também falar o inglês, né? Com certeza, o inglês Porque é essencial. é fundamental, porque aí tu tem um telefone e como é que eu vou me comunicar com a pessoa? Tanto no mercado também foi bem difícil na Islândia, que nas embalagens não tinha escrito em inglês. Então, assim, a gente até achar as coisas a gente demorou. Eu lembro que a gente queria um iogurte, a gente comprou uma coisa totalmente diferente do iogurte, mas a gente procurou e deu certo. Vocês iam pro mercado e cozinhavam em casa? Cozinhamos em casa, É uma maneira também de economizar bastante nas viagens, né? Às vezes tu vai jantar ou almoçar fora, tu acaba gastando ali o quê? Uns R$100, assim, por pessoa, às vezes. Porque pra eles acaba não sendo tão caro, mas quando tu converte em real, a gente ainda mais bastante. o preço do dólar, né? Agora com o preço do dólar, mais ainda. É, muito diferente, né? O dólar, ou quando se vai também para a da União Europeia, A União Europeia. aí com o euro também fica muito difícil. Quando a gente foi pra Europa, cara, a gente chegou a almoçar fora, jantar fora, mas assim, quando a gente tava em passeios, a gente levava um sanduíche. A gente não passou fome nem nada, e foi ótimo, a gente fazia um piquenique e ainda aproveitava mais o lugar, não precisava procurar restaurante. Sabe que muitas pessoas que passam por aqui falam isso, que é interessante que às vezes quando tu sai para um passeio e tu come realmente, assim, ao meio-dia, né, uma comida talvez até um pouco mais pesada, e tu não consegue ter energia que chega, porque o organismo precisa absorver isso, e aí tu fica mais cansado, a sonolência, e quando tu te alimenta de comida mais leve, sanduíche ou até uma massa pronta, é mais barato e tu também está mais disposto para fazer a caminhada. Além de ser muito mais barato, tu fica muito mais disposto. Por exemplo, acho que em todas as viagens que eu fiz, a gente toma bastante café da manhã, come bastante. Sim. Aí, normalmente no horário do almoço, tu tá passeando. Então, tu vai almoçar ali pelas 3, 4 horas da tarde e daí depois tu compensa na janta também. Então, a gente tomava um café reforçado, tanto nos hotéis, também sempre tem muitas opções, então... Dos países que tu visitou, são 12. Qual que mais chamou a atenção, te impressionou mais? Que não tem como dizer um só, porque eu amei para os Estados Unidos, eu amei. Só que eu amei a Índia, a Islândia, agora eu tô achando que é o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. É mesmo? Então a Islândia, por enquanto, assim, é o país que eu mais gostei de ir. Isso que eu sinto muito frio. E trocaria o Brasil por algum deles, não? Moraria fora do Brasil? Eu tenho sonho de morar fora, sim. Não vou te dizer, assim, um país que eu tenho sonho, assim, mas ali... Talvez morar um pouco com meu irmão, na Escócia. Eu moraria ali em Paris, eu moraria nos Estados Unidos, mas eu gosto muito aqui de Lajeado. Eu gosto muito do Brasil, gosto do Rio Grande do Sul e gosto daqui de Lajeado também. Ou seja, moraria um pouco fora, mas volta para a terra. Eu sempre falo que voltar para casa é o melhor de tudo. É tudo de bom. Qual o nome da tua mãe? É Isolde Svirts. Isolde. E o nome da tua Dinda? É Rosemary. Rosemary. Que é casada com o Volney. Volney. Volney, nós jogávamos futebol junto. Isso aí. Muita gente boa também. E o meu irmão é o Gustavo. Gustavo, que mora na Escócia. Na Escócia, em Aberdeen. E ele vai ficar lá por muito tempo, não? Agora então ele tá terminando o doutorado, ele ia voltar. Só que eles estão gostando tanto de morar lá, e lá a vida tá boa pra eles, eles conseguiram ficar mais um tempo agora. Então eles vão voltar pra ver todo mundo, porque tá todo mundo morrendo de saudade, né? Eles vão voltar a ficar novembro, dezembro aí. Depois eles voltam para Aberdeen e ficam mais ou menos até maio do ano que vem. Ele tá vendo se vai conseguir um pós-doutorado, então, em geologia. É geólogo? Geólogo. Bom, uma área totalmente diferente também. É uma área diferente, Tem que sair realmente para poder aprender um pouco mais. Para aprender mais, Maria, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Check-in. Aprendemos muito, nos incentivou, né? Desde bem nova já saiu. Já viajava de carro com teus pais por aqui, né? Pequena, assim, conheci o Uruguai e a Argentina, mas a minha primeira viagem, então, foi com uns 15 anos. Lembra das viagens, não? Pequena assim, eu lembro não? pouco, Só nas fotos? Só nas fotos. Não, eu já estava viajando bem pequenininha. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, obrigada.
Hoje nós conversamos com Maria Zwirtz, ela que é natural de Lajeado, conhece 12 países e já saiu para fazer intercâmbio aos 17 anos de idade. Esse programa você pode assistir depois e acompanhar através do Facebook. Na semana que vem, mais uma pessoa passa por este programa. Será que viajou pelo Brasil? Viajou pelo mundo? Foi de bicicleta, a pé? Quem será que vem na semana que vem? Até semana que vem.